Acho que já dei boa noite a todos os presentes. Registámos aqui que não era necessário pedir desculpas ao Dr. Paulo Moraes por este ligeiro atraso. Estas coisas nunca começam ao minuto. Eu ia começar por apresentar os organizadores que estão na gênese deste evento. O Dr. Ricardo Ribeiro é o Presidente da ALENA. Para quem não conhece, é o Presidente da ALENA, é uma associação vocacionada para a defesa do património ambiental, cultural e em todas as valências. Uma associação da qual, aliás, também faço parte e que foi fundada em 2010. Depois, também na comissão organizadora, a Coragem de Mudar, representada pelo meu amigo engenheiro José Bandeira, que está aqui ao fundo. Uma associação cívica, atualmente apenas uma associação cívica voltada para as questões de cidadania, mas que suportou um projeto eleitoral em 2009, concorreu à Câmara de Valongo. A Associação Coragem de Mudar foi criada exatamente em 2009, no início de 2009. E depois também na promoção deste evento, um clube informal, designado por 9 paus. São mesmo 9 elementos, os elementos que o compõem, e representado aqui pelo meu amigo o Sr. Silva Pereira, que está aqui ao fundo. Na mesa, portanto, estou eu também, tentar moderar o que é uma versão pouco recomendável para mim próprio e para quem me conhece, de moderador, mas também não estamos assim tantos como isso, e será facilmente moderada esta sessão. Eu sou, para além de pertencer, como já disse, quer à ALENA, quer à Associação Coragem de Mudar, quer ao Clube 9 Paus, sou também deputado municipal, eleito pelo grupo do PS, que atualmente governa a Câmara. O que não me impede de ter uma visão crítica sobre algumas questões, como já iremos ver a seguir. Depois, à minha direita está, enfim, escuso de fazer apresentações, é subejamente conhecido o Dr. Paulo Moraes pela sua envolvência nas questões de cidadania e de muita denúncia do que de errado se vai passando por este país, a todos os níveis da administração, e não só, mas da administração local, da administração central. Muito daquilo que vamos sabendo se deve à associação de que o Dr. Paulo Moraes é vice-presidente, Transparência e Integridade, Associação Cívica, e passava de imediato, sem mais delongas, para ganharmos alguns minutos destes que já passaram sobre as 9, passava sem delongas a apresentar, digamos que, aquilo que já conhecem em termos de alinhamento do que se pretendia para esta sessão, que era um primeiro ponto relacionado com a história do património, limites históricos. Este flyer foi divulgado, foi difundido. E eu passava a palavra ao meu amigo Ricardo Ribeiro para introduzir este tema. Muito boa noite. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os presentes. Sou o Ricardo Ribeiro. A minha formação não é em História, sou apenas licenciado em Economia, embora tenha algum gosto pelo conhecimento de História. Uma pequena apresentação da Associação Aliena. Foi fundada em 2010, em plena controvérsia dos limites administrativos de Alfena. Como alguns de nós sabemos, os limites administrativos da freguesia de Alfena, os que são considerados oficiais atualmente, estão totalmente errados. Nós reunimos um conjunto de pessoas e fomos para o terreno trabalhar a questão. Antes de mais, e para que não fosse mal interpretado, gostaria de fazer 2 pontos prévios em relação a esta questão dos limites na sua relação com o PDM. Como é evidente, a função do PDM não é definir limites administrativos,
embora consideramos que não fará muito sentido estarmos a planear algo para um território que nem sequer é conhecido. Quando os limites administrativos não estão corretos, convirá que não é muito saudável. Em segundo lugar, e para afastar a questão dos fantasmas, dos bairrismos exacerbados que alguns poderão levantar, convinha recordar que nós na Aliena sempre procuramos colocar esta questão dos limites administrativos no plano racional onde ela deve ser colocada, ou seja, o plano dos documentos históricos. Só assim se pode discutir esta questão. Caso contrário, cairemos naquela discussão que não nos leva a lado nenhum, de quem não conhece a história e o porquê dos limites administrativos da freguesia. Posto isto, a Aliena, como eu já disse há bocadinho, fez um pequeno levantamento de documentos históricos existentes acerca dos limites administrativos da freguesia de Alfena e tornou esse trabalho público à comunidade e publicou as conclusões. Baseámos esse trabalho no tombo da Igreja de São Vicente de Alfena, que por ordem do Dom Pedro II foi reduzido a escrito e, na altura, o príncipe regente, mais tarde o futuro rei Dom Pedro II, incumbiu o Dr. Cristóvão Alão de Moraes, desembargador do Porto, de vir aqui ao local e, junto com representantes da freguesia de Alfena e das freguesias limítrofes, delimitarem a freguesia de Alfena. Como disse, isso foi feito em 1689 e 1690 e foi reduzido a escrito num documento que está hoje arquivado no arquivo da Universidade de Coimbra. Foram colocados diversos marcos, como este que se apresenta na fotografia, com a designação do Carmo, porque era o Colégio do Carmo que tinha o direito de padroado sobre a freguesia de Alfena. E alguns destes marcos ainda existem nos seus locais originais. Outros marcos foram recuperados da Comenda de Águas Santas, como este que está na fotografia, e o que é certo é que foi delimitada a freguesia. Nós colocámos dois excertos de delimitação, os dois excertos mais polémicos, que é a delimitação com Alfena e Valongo e Alfena e Sobrado. A primeira de Valongo é o que está nesta fotografia. O segundo de Alfena com Sobrado, e este último slide apresenta o limite na que é hoje conhecida como a nova zona industrial de Alfena e a Pernambuco. Como podem ver, aquele triângulo pertence a Alfena e à Valonga, embora, como veio a público muito recentemente, existe um contrato aprovado pela Câmara de Valongo que inclui aqueles terrenos em Alfena e Sobrado de Campo. Não percebo, mas há coisas que já assisti a perceber. Para além do tombo, também também fizemos uso de outras fontes, cartas de forno medievais das terras realengas da freguesia de São Vicente de Queimadela, o nome anterior de Alfena, alguns afuramentos de terrenos maninhos pela então jovem Câmara Municipal de Valongo na segunda metade do século XIX, os registros prediais iniciados nos finais do século XIX e as matrizes prediais rústicas, a última das quais levantada em 1983. Todos estes documentos comprovam que a delimitação da freguesia de Alfena é a que se apresenta do lado esquerdo, e do lado direito temos a delimitação oficial que consta da CAO. Como podem ver, as diferenças são abismais. Há umas perdas territoriais medonhas, quer para Valongo, quer para Sobrado, e algumas para as freguesias da Maia.
Esta pequena gravura estão identificados vários terrenos que estão inscritos no Conservatório do Registro Predial como pertencendo à Alfena, embora pela CAOP eles se localizem em Valongo ou Sobrado. Posto isto, há uma outra questão. Peço desculpa, coloquei uma lápis. Para além da questão do trabalho da ANEM, que nós vamos a efeito, há duas questões no PDM que a Câmara deveria ter acautelado e não está acautelado. A primeira é que, no seguimento deste trabalho que a ANEM fez, as várias freguesias do Concelho de Valongo chegaram a um entendimento de delimitação das fronteiras, dos limites. E esses limites já estão aprovados pelas várias freguesias. Portanto, em nosso ver, não fará muito sentido a Câmara continuar a insistir, pelo menos na parte intramunicipal, nos limites perfeitamente anedóticos que constam da CAOP. Para além disso, na questão intermunicipal, e no caso da Alfena, o Conselho de Valongo confronta com São Tício e com a Maia, o próprio vice-presidente da Câmara da Maia, no parecer que se encontra anexo à proposta do PDM, refere que os limites não estão corretos e que está neste momento a decorrer um processo de limitação administrativa no sentido de se corrigir os limites da Câmara. Mas aí, como corre ainda o procedimento administrativo, entende-se que a Câmara tenha mantido os limites da Câmara. Agora, no interior do Conselho, não se percebe porque é que a Câmara não abandona de vez os limites errados da CAOP e não coloca os limites das freguesias já acordados pelas várias Assembleias de Freguesia. Passando a um outro tema, a questão toponímica, a proposta do PDM que está em discussão apresenta variados, e no que toca exclusivamente à área da Alfena, apresenta variados erros toponímicos. Desde logo, um dos maiores afluentes do rio Lessa, conhecido como Ribeiro da Junqueira, passa para o novo PDM como Ribeira da Ferraria. Depois, um outro afluente do Lessa, e do Talões, esse sim afluente do Lessa, a Ribeira da Junceda, passa a ser designada por Ribeira da Juncada. O lugar das Corgas, para quem conhece o Atlético Alfenense, aquele lugar chama-se o Alto das Corgas, aparece designado no PDM como Cordas. A Fonte da Prata, a zona onde está a Cronopost e se planeia, pelo menos, pretende construir também a plataforma logística da Jerónimo Martins, está erradamente colocada sobre Monte Negro, cerca de 1 km ao lado. E depois o lugar de Chãos também está erradamente colocado sobre o Monte Redondo. Aqui o erro é mais caricato, porque Chão, como o próprio nome indica, é um lugar mais ou menos plano, e está colocado sobre uma elevação relativamente íngreme. Passando às questões do património, julgámos nós que em Alfena deveria ser tido em conta algumas áreas mais históricas da freguesia. Desde logo a Rua da Alfena deveria ser tido algum cuidado naquele local, porque foi ali que começou a freguesia. Deveria ser projetados alguns melhoramentos e alguma proteção do que ainda resiste do antigamente. Também deveriam ser preservados os núcleos rurais que ainda existem, dos diversos casais que constituem a freguesia. Falámos da Várzea,
Conhete, de Cabeda, de Translessa, da Ferraria, de Baguinho. Tudo isto são zonas rurais que se começam a perder, que ninguém se preocupa em preservar. Para além disso, há a questão dos moinhos. Há uma série de moinhos que estão identificados como património a preservar na freguesia de Alfena, só que alguns foram esquecidos, um bocado inexplicavelmente. Lembro-me, por exemplo, do moinho do Cabo e do Amadeu, no Rio Lessa, não estão identificados como moinhos ou antigos moinhos, e, portanto, a recolha que foi efetuada deixa muito a desejar. Para além disso, o património identificado, que consta do anexo do regulamento do PDM, é, quanto a nós, demasiado reduzido. Há muito outro património histórico que devia ser incluído nessa listagem, preservado, e que foi esquecido. E também há o esquecimento completo dos marcos de limitação da freguesia que ainda existem. São documentos históricos que demonstram os verdadeiros limites da freguesia, que deveriam ser preservados, e a Câmara Municipal, por isso simplesmente, não sabe a sua localização. É essa a conclusão que chegamos. Por último, gostaríamos de falar do famigerado PUCA, de março de 2008, o Plano de Urbanização do Centro Cívico de Alfena, que foi aprovado com pouca circunstância na Câmara de Valor em março de 2008, pelo Candidato da República, com essa planta que se apresenta. E era a intenção da Câmara Municipal construir um centro cívico da freguesia naquele local que a planta apresenta. O problema é que, quanto a nós, o centro cívico muito dificilmente será construído neste local, porque o local é atravessado pelo Rio Lessa. E a construção é impossível, porque é a zona de leito cheia, é a zona agrícola, e não faz muito sentido estarmos a falar em construção numa zona em que, quanto muito, poderia dar origem a um grande parque central da cidade. Mas, por aquilo que se lê no PDM, continua-se a existir num centro cívico em torno do Lessa, situação que, quanto a nós, só vai gerar mais incentivo à especulação imobiliária e que não vai resolver nenhum dos problemas da cidade. Posto isto, terminávamos com o mesmo slide que terminámos quando foi do projeto, da publicação dos resultados do trabalho feito no âmbito dos limites administrativos, em que nós nos interrogávamos, e agora? O que deveria ser feito? O que é facto é que, anos depois de as várias freguesias terem chegado a um acordo quanto à delimitação dessas freguesias, a parte mais difícil está feita. Os responsáveis autárquicos, pelos vistos, esqueceram-se e devem-se ter esquecido do processo numa gaveta. Alguns, depois o processo nunca mais saiu. Continuamos com os limites administrativos errados e não se vê ninguém preocupado em repor a situação que está, a verdade é. Voltando um bocadinho ao início, não é propriamente esta questão que estamos aqui a discutir. O PDM não se prende com limites. Agora, não faz muito sentido estarmos a planear para um território perfeitamente amputado, no caso Alfena, que só vai dar origem a erros grosseiros. Posso falar ao amigo Celestino para abordar o tema seguinte. Eu vou introduzir o segundo tema do nosso debate,
exatamente para podermos aproveitar ao máximo a mais-valia que é a presença do Dr. Paulo Moraes nesta sessão, ia introduzir com uma pequena apresentação sobre a conturbada zona da Fonte da Prata, onde está a cronoposta e onde se pretende instalar a plataforma logística. Como as pessoas têm ouvido falar, em determinada altura pareceu a muita gente que sempre que fala... Eu peço desculpa, deixem-me só colocar aqui a apresentação de outra forma. Pareceu a muita gente que sempre que se falava naquela zona, alguém estaria a ser uma espécie de antipatriota, enfim, a ir contra os interesses da Alfena. Mas eu queria começar por dizer, em relação àquela zona conturbada, que aquilo começou ao contrário do que normalmente se faz quando há um projeto de desenvolvimento, seja para uma freguesia, seja para um concelho, seja para o próprio país. Nós temos uma estratégia e, digamos, colocamos na nossa mente o interesse em prosseguir com uma determinada estratégia, seja, sei lá, da construção de um hospital, da construção de uma empresa, de um negócio qualquer que ele seja, de um jardim de infância, seja o que for, e depois vamos à procura de uma área onde implantar aquilo, uma área mais adequada e que sirva melhor os interesses daqueles a quem essa estrutura ou esse negócio vai servir. Vamos à procura de uma área. Aqui começou-se ao contrário, começou-se comprando uma determinada área, muitos escreveram sobre isso, houve notícias nos jornais, houve nas televisões. O Dr. Paulo Moraes conhece razoavelmente bem este caso. Começou-se com, digamos, a angariação de terrenos, começou-se a alterar uma área que era uma reserva ecológica, alterar sem nenhum suporte legal, nem de instrumento municipal, nem de legislação qualquer que ela seja. Alterou-se aquela área, levantaram-se muitos problemas, entretanto aquilo ficou parado e agora, com a revisão do PDM, tenta-se colocar ali qualquer coisa que justifique a validação daqueles 420 e muitos hectares, 420 e tal hectares, dos quais 40, eu sou mau para números, e quando são números quadrados, de quilómetros quadrados ou de metros quadrados, que tem muitos zeros, faz sempre, mas julgo que andará à volta de 47 hectares da área prevista para a plataforma de Jerónimo Martins. Isso vem tentar justificar depois a alteração para toda aquela vasta área associada. A cronoposta lá está e também só será validada efetivamente se o PDM for alterado. Eu não ia entrar muito por aqui, ia passar quase à frente daquilo que tinha para dizer, por uma razão. Surgiu um facto novo nestes últimos dias, e este é um facto importante. Um facto novo que é... a Jerónimo Martins não caiu agora das nuvens, já se fala na Jerónimo Martins há imenso tempo. Os terrenos que lá estão pertencem ao Grupo Santander e pertencem a uma associada que é a Nova Imoveste. Foram comprados, reavivando um pouco a memória, foram comprados na altura por 4 milhões de euros a vários proprietários. Fez a escritura num dia e, passado 15 minutos ou uns minutos, fez a segunda escritura com a Nova Imoveste por 20 milhões de euros. Alguém dirá, pronto, no meio disso tudo houve um angariador que terá ganho 16 milhões. Veio ao público desmentir isso, que descontados os impostos só tinha recebido 500 mil euros. Uma entrevista, uma das muitas entrevistas que deu, disse que só tinha recebido 500 mil euros depois de descontados os impostos. É evidente que a outra parte ficou pendente, porque só, digamos que é papel, é dinheiro virtual, só valerá quando passar, digamos que a zona não REN, e nessa altura valerá os tais 20 milhões de euros e ele receberá eventualmente a parte remanescente, ou se não toda, pelo menos alguma.
Agora, o facto novo a que eu me referia é que, de repente, e porque está o PDM quase a concluir-se, a conclusão da discussão pública do PDM é no dia 17, próximo dia 17, de uma forma que eu considero lamentável, e lamento ter que estar a dizê-lo relativamente a quem governa a Câmara, relativamente a uma força que eu apoiei, e na qual, em cujas listas fui eleito deputado municipal, e não escondo isso, nem rejeito isso, mas, lamentavelmente, introduz-se, nesta parte final do PDM, da discussão do PDM, introduz-se a negociação, um contrato de urbanização com a Jerónimo Martins. A Jerónimo Martins, coisa nenhuma, é com o contrato de urbanização, é com o Nova Imóveis, e para quem for ver os documentos anexos ao contrato que está publicado na página da Câmara, depois tem uma série de anexos, e todos os documentos anexos aparecem com o logotipo da Nova Imóveis. Mas a Jerónimo Martins aparece aqui, não tem culpa nenhuma, digo eu, não tem culpa nenhuma, e não está ninguém aqui contra a criação de emprego, que é o que é invocado normalmente. Mas esta criação de emprego, nós também já ouvimos falar de 500 postos de trabalho, há entrevistas antigas, podem dizer que a Jerónimo Martins não caiu agora, há entrevistas antigas onde se fala de 500, podem ir até 700 postos de trabalho, agora fala-se de 200 a 396, creio que é os números atuais. Mas há uma coisa que aparece agora de novo neste contrato, que é a instalação, eventual instalação da Jerónimo Martins, da plataforma logística de Jerónimo Martins, será o resultado do agrupamento de três outras superfícies que existem por aí. E isto é o que normalmente acontece. E quem é que aqui presente não se lembrará do que foi dito aqui do Hospital Privado de Alfena, que ia criar não sei quantos postos de trabalho com preferência para os alfenenses? Pois eu julgo que toda a gente sabe que não se criaram postos de trabalho, praticamente nenhum. Já houve o encerramento de um hospital lá embaixo no Algarve, deslocaram-se enfermeiros, deslocaram-se auxiliares, deslocaram-se assistentes administrativos, e alfenenses, não sei se estarão lá alguns, o que não quer dizer que não seja, enfim, uma instalação que tenha algum interesse, mas tem um interesse muito pouco relativo, e esta promessa de postos de trabalho, que aparece sempre à cabeça, é uma promessa falaciosa, porque as empresas não se fazem para criar postos de trabalho. As empresas instalam-se e depois, eventualmente, haverá postos de trabalho. Mas também não são tantos como isso. Mas o lamentável, e era por aqui que eu queria ir, o lamentável é este contrato de urbanização ter surgido há 2 semanas, há uma semana e alguns dias, e até surgiu ao contrário, fez-se a assinatura pública do contrato com a JMR Jerónimo Martins, de manhã, e de tarde o assunto ia à reunião de Câmara. É evidente que todos levantaram o problema, os vereadores da oposição levantaram o problema, e o assunto foi retirado, quer da assinatura da manhã, quer da reunião de Câmara à tarde, acabou por não ser discutido. E eu convenci-me, porque houve muitas conversas à volta disto, isto é lamentável que se tenha diminuído o interesse da discussão pública do PDM, é lamentável, porque as pessoas não deviam estar, este tipo de assunto já não interessa muito, mas não deviam estar a discutir o PDM convencidas que não estão a discutir coisa nenhuma e que isso não vale para nada, porque já está tudo cedido. As pessoas não deviam ser levadas a pensar isso, mas pensam, e aqui até se faz para que elas pensem nisso, isto é, estão a discutir o PDM, a apresentar críticas, alterações, a levantar problemas, e de repente alguém lhes diz que vai ser instalado naquela zona que é ilegal, que foi terraplanada ilegalmente. Essa é a outra parte que às vezes passa escondida, é que aquilo, nada do que lá está é legal. Não houve nenhum instrumento a validar aquilo. E as pessoas, de repente, se resolvem criticar isto, diz-se: você está contra a criação de emprego, você não quer emprego para os seus filhos, para os seus primos, etc. E as pessoas ficam, digamos que, naquela de não querer criticar, pois eu acho que devo criticar. E por isso é que eu acho que este assunto não vale tanta discussão como isso, porque eu, na minha qualidade de deputado municipal, vou, e partilho isto aqui convosco, estamos aqui quase em família, partilho convosco, vou tentar promover esta ideia junto do grupo municipal,
fazer com que o Grupo Municipal do Partido Socialista discuta este assunto, aceite a prorrogação da discussão pública do PDM, convoque a Assembleia Municipal especificamente este assunto da Alfena, e a Alfena não é mais importante que as outras, mas este assunto da Alfena tem implicações de tal forma nebulosas e graves que justificam que a Assembleia Municipal de Valongo se debruce sobre este tema. E vou convidar a Câmara, se não fizer, enfim, eu não estarei só no Grupo Municipal, mas se não fizer, suportará o ónus disso. Vou sugerir que a Câmara promova uma visita ao local, porque há muitos deputados municipais e até, enfim, dirigentes políticos que não conhecem aquela zona, ouvem falar, não conhecem aquela zona. Aquilo que eu às vezes, por graça, no meu blog chamo o Aeroporto Internacional de Alfena, aquilo podia ser mesmo o Aeroporto Internacional de Alfena, dado o espaço que foi terraplanado e que foi alterado. Aquilo é lamentável o que lá existe. É lamentável. E não faz sentido que a Câmara passe por cima de um assunto, cavalgando uma ideia que pode ser, eu digo, não gosto muito do Jerónimo Martins, não gosto muito enfim, às vezes até por graça uso um termo para me referir ao líder do grupo, ao Soares dos Santos, mas não é por aí que eu quero ir. O Jerónimo Martins, se houvesse um terreno grande em frente à minha casa, não me importava nada que o Jerónimo Martins se instalasse lá, num terreno legal, num terreno que não colidisse com direitos e com leis e com tudo isso. Vá para a frente da minha casa, não tem terreno disponível, mas se tivesse, que fosse para lá. Agora, estaria a dizer o mesmo, e digo isto com toda a frontalidade, estaria a dizer o mesmo se estivesse prevista a instalação de um hospital ali, ou de um centro de saúde, ou de um jardim de infância, ou seja do que for. Não vale tudo. A construção de equipamentos, ainda que fossem sociais, não é o caso, não vale tudo, a lei vale sempre mais. E aquilo é lamentável o que existe ali e a forma como ali foi implantado. E é lamentável que a autarquia não valide isso. Eu ficava por aqui, tinha, digamos que um tema mais longo para me referir a este assunto, mas deixava, independentemente de poder voltar ao assunto, ou de podermos todos voltar ao assunto, os meus amigos estão aqui abaixo, eu passaria a palavra ao Dr. Paulo Moraes para fazer a intervenção que ele tinha previsto, e pode eventualmente entroncar nestas questões, num ou noutro aspecto entroncar nisso. Depois abriríamos um pedido de perguntas e questões a colocar ao Dr. Paulo Moraes e abríamos depois um outro período para intervenções, enfim, de algum dos presentes que queira intervir sobre algum dos aspectos aqui abordados, nomeadamente sobre o tema geral PDM, independentemente de nós acharmos que vale a pena aprofundar a questão do PDM noutra altura, mas pode ser abordado aqui alguma questão concreta que queiram levantar. E os meus amigos da Comissão Organizadora que queiram eventualmente aprofundar alguma das coisas que eu disse aqui. Mas para ganharmos, aproveitarmos ao máximo a mais-valia que é o trabalho do Dr. Paulo Moraes, eu passava de imediato a palavra ao Dr. Paulo Moraes. Muito bem. Muito boa noite a todos. Quero voltar a repetir as desculpas pelo meu atraso, que eu não gosto nada de chegar atrasado, peço desculpa por isso. Agradeço o convite para cá estar e louvo a iniciativa de discutirmos esta matéria e deixem-me dizer-lhes que o assunto que hoje aqui nos traz é talvez dos assuntos mais importantes da vida do país. Não cada caso em si, propriamente dito, mas os negócios no urbanismo e a forma como têm vindo a ser feitos trouxeram uma das componentes fundamentais da crise em que nós vivemos. Nós estamos em crise, penso que isso infelizmente não é novidade para ninguém, nomeadamente desde o início de 2009, finais de 2008, uma crise profunda, e uma das principais causas da crise são os negócios do urbanismo. Portanto, se me autorizassem, eu ia dividir a minha intervenção em duas partes. A primeira, sobre as questões do urbanismo em termos nacionais, dando uma explicação em 10 minutos à volta disso. E depois, falando em concreto deste caso do Jerónimo Martins em Alfena,
que deixem-me dizer que não é um caso de Alfena, nem sequer é um caso de Valongo. É dos casos de urbanismo mais importantes em discussão a nível nacional. Eu, como penso que alguns sabem, falo em muitos sítios de casos de corrupção, e quando quero falar de corrupção do urbanismo, falo habitualmente, enfim, os exemplos não faltariam, como imaginam, são às centenas, mas há 3 que são emblemáticos por razões diferentes. Só por curiosidade, é um empreendimento urbanístico nos Salgados, no Algarve, enfim, não interessa passarmos à frente. Um outro, já poderão imaginar porque, são as torres no Alfir, que penso que também todos conhecem. E o terceiro, ou o primeiro, de que falo habitualmente, é de facto a aquisição, aqui pelo Sr. Rezende, já lá vão uns anos, em 2007, penso eu, não sei já de cor, dos tais terrenos por 4 milhões e que efetivamente se valorizaram em 20 milhões. Sendo que a valorização de 20 milhões só dependia de uma coisa, que era a aprovação e alteração do PDM. Portanto, verdadeiramente, quem vai ser beneficiado com a alteração do PDM não é nem Valongo, nem Alfena, nem o Jerónimo Martins. Quem vai beneficiar brutalmente desta alteração ao PDM é o Sr. Rezende, porque ele tem um contrato que diz que quando isso for alterado, então toma lá 16 milhões, como dizem aqui os documentos do Ministério Público de Valongo. Eu acho este assunto tão importante que eu próprio, em 2012, desculpem, queria ser mais rigoroso, com o patrocínio e o apoio do meu amigo e advogado José Puig, que está ali ao fundo, apresentei uma queixa sobre esta matéria. Portanto, se há assunto que eu conheço do urbanismo, é este, porque eu próprio apresentei uma queixa e os documentos dizem isso mesmo. E por isso, se há assunto importante em termos de urbanismo em Portugal, pelo que ele simboliza, é justamente este assunto. Eu já direi qual é que acho que seria a solução justa para este dossiê, mas deixarei isto para o final. Vou então à primeira parte da minha intervenção, se estão de acordo. O pelouro do urbanismo de uma Câmara Municipal qualquer em Portugal deve ser, nos termos da legislação, imbuído dos meios, do espírito que leve à consecução de 3 missões estratégicas fundamentais, como está na lei. O que eu vou dizer agora não é a minha opinião, é o que está na lei em Portugal, que é planear o território em função do interesse coletivo, portanto dizer onde é que se metem os jardins, onde é que se metem as fábricas, etc. Aquilo que todos sabemos, peço desculpa até de estar a dizer isto de forma tão básica. O segundo aspecto é licenciar aquilo que se chama, em termos técnicos, fazer a gestão urbanística em função do planeamento e da legislação, nomeadamente daquilo que é o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, portanto, fazer a gestão no sentido que está planeado e o que a lei obriga, e finalmente fazer a fiscalização. É assim que isto deveria funcionar. Como nós sabemos, infelizmente não funciona em lado nenhum do país. De Melgaço a Vila Real de Santo António, o que é que acontece? E o que é que tem acontecido nos últimos 25 anos, e em particular, que é a década negra nesta matéria, e entre 1998 e 2007, em que o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que no dia em que é publicado, portanto estamos em 1998, obrigava a uma regulamentação das alterações de classificação de solo num prazo de 6 meses. Pois esses 6 meses de 98 só foram cumpridos em 2007. O que quer dizer como uma total arbitrariedade entre 98, e 2007 no que diz respeito à alteração de classificação de solos. E a alteração de classificação de solos foi o negócio mais mafioso, mais trampolineiro que se fez em Portugal durante essa década. Pior do que qualquer outro. Pior do que o tráfico de droga, pior do que o tráfico de armas. O pior negócio que se fez em Portugal nessa década foi o tráfico de solos, que consistiu invariavelmente no seguinte: promotores imobiliários como este cavalheiro e outros, e sócios e amigos e não sei o quê, porque tinham influência política, e aqui vou abrir já um parênteses, de onde é que vem essa influência política? Ou porque eles pagavam as campanhas eleitorais, ou porque tinham influência sobre o Presidente da Câmara ou sobre o vereador de urbanismo, que é normalmente onde isto passa, porque os chantageavam, porque lhes conheciam fracos. A regra é sempre, são estas 3 condições, ou pagamento de campanhas eleitorais, financiamento partidário, ou conhecimento de rabos de palha do passado, que infelizmente a maioria destes nossos políticos tem, porque fizeram uma coisa qualquer lá para trás e portanto estão presos, ou então há sempre aquela última hipótese que é suborná-los e pagar-lhes. E portanto, com este tipo de influência, os promotores imobiliários destruíram o território português com a seguinte técnica.
que era comprar terrenos em reserva ecológica, reserva agrícola, e, através de um alvará de loteamento, uma alteração ao PDM, uma licença de construção, enfim, ou outro mecanismo legal ou administrativo, valorizar um terreno que vale 4 milhões e passar a valer 20 milhões, ou um terreno que vale 100 mil e passa a valer 800 mil, etc, etc. Todos conhecemos casos desses. Ora, isto tem um problema gravíssimo. É quando alguém tem um negócio que consegue comprar um bem por 10 e transformá-lo em 80, passa a ter margens de 700, 800, 1000%, enfim, basta fazer as contas, como dizia o engenheiro Guterres. E, portanto, quem entra neste tipo de negócio passa a estar no negócio em que, justamente, como eu já dizia há pouco, tem o mesmo tipo de margem que tem o tráfico de droga. E se tem o mesmo tipo de margem, não é de esperar que se não instalem mecanismos muito semelhantes. Porque, obviamente, quem tem negócios desta rentabilidade não quer, desculpem a expressão, largar o osso e, portanto, cria todos os mecanismos necessários para que este negócio não acabe e capture o poder local. Porquê é que nós, nas nossas câmaras, normalmente não há participação pública? Porquê é que as pessoas não podem participar? Porque quando alguém vai à Assembleia Municipal dizer que quer uma casa ou que tem um problema qualquer de um aluimento numa rua, aí toda a gente o deixa falar, não há problema. Agora, se alguém vai lá fazer uma intervenção sobre o plano diretor municipal, isso aí é que é melhor não, porque já está a mexer naquilo que são os interesses de quem? Dos promotores imobiliários e dos seus lacaios, que são os autárquicos. Esta é que é a grande questão. Com a agravante que no urbanismo ainda é pior que no tráfico de droga. Porque, apesar de tudo, no tráfico de droga, de vez em quando há apreensões, de vez em quando ainda há algumas prisões, e no urbanismo, sabem quantas pessoas estão presas em Portugal? Zero. Só por curiosidade, sabem quantos autarcas por crimes urbanísticos estão presos em Espanha? 300. É só a diferença. Em Portugal, zero. Eu sei que Espanha é um bocado maior, mas assim, se fosse equivalente, pelo menos teríamos de ter cá 60. E o que acontece? É que com este tipo de mecanismos, como digo, eles ganham mais, efetivamente, o tráfico de droga, porque não há apreensões, não há prisões, e no momento em que os senhores aparecem com um alvará de loteamento, ou como no caso aqui, aparecem com uma carta do senhor vereador José Luís Pinto, passam a mostrar não apenas um documento que lhes atesta o ganho económico, mas também um papel que está amnistiado pelo crime que acabaram de cometer. Portanto, verdadeiramente, a atitude, peço desculpa que vou dizer, não estou a brincar, mas a atitude mais inteligente para um traficante de droga é tentar ser promotor imobiliário. Porque, no fundo, ganha o mesmo e fica a coberto da lei. E com isto, em Portugal, valorizaram-se não sei quantos terrenos com 3 condições. Bom, ainda não vinha balão, já cá viremos. A primeira circunstância é, valoriza-se o terreno, haverá loteamento, portanto, o promotor imobiliário comprou o terreno agrícola em reserva ecológica, consegue a sua valorização na Câmara e de seguida constrói qualquer coisa. Constrói um equipamento, ou uma plataforma logística do Jerónimo Martins, ou um prédio de 5 andares, o que for, e depois quem vai comprar vai ter que pagar, além da construção, do arquiteto, da engenharia, etc., a influência política. Portanto, o comprador, é claro que quando o comprador é poderoso, esse problema não se levanta, mas o comprador, em regra, da habitação coletiva, aquilo que nós chamamos a propriedade horizontal, compra apartamentos e está a pagar mais do que devia. Aliás, isto já está estudado. Quem comprou nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa um T3 há 15 anos teve uma depreciação do seu património de ordem dos 35% a 40% em média. Não é casa de cada um, mas a média é desta dimensão. Bom, bastará pensarem que cada apartamento tem hoje 3 valores, que é o seu valor fiscal, que é aquele que é considerado em termos de IMI, o seu valor bancário ou financeiro, que é aquele considerado na hipoteca que nós temos no banco, que pagamos, e depois é o seu valor real, que é aquilo que nós achamos, mais ou menos, que a nossa casa vale. Obviamente, se o mesmo património tem 3 valores, no momento em que eles tenham que convergir, onde é que isto vai quebrar? Não é o fisco que perde dinheiro, não é o banco que perde dinheiro. Quem perde dinheiro é, obviamente, o proprietário. Portanto, esta é a primeira condição. A segunda circunstância que ocorreu, infelizmente, pelo país todo, e também aqui bem perto, é que muitos terrenos foram valorizados porque ali se ia construir qualquer equipamento público e uma SCUT, a linha de atravessamento TGV, fosse o que fosse, e então os terrenos eram valorizados antes de vir a expropriação. Aconteceu em muitos sítios. Então, na zona do TGV, ali perto de Lisboa, na zona sul, foi uma escandaleira, em que terrenos agrícolas foram transformados, aliás, em câmaras
enfim, por toda aquela zona, foram transformados em terrenos urbanizáveis, para que depois, quando viesse o TGV, a Renfe, a RAP, expropriar os terrenos, o preço já era muito mais caro. Vejam, desculpem a expressão, mas a estupidez que é um país pobre, em que entidades públicas valorizam terrenos a privados, para depois os privados se deixarem expropriar a um preço mais caro. Isto custou aos portugueses milhares de milhões de euros. Só no TGV se foram 1.000 milhões de euros. Já estão a pensar, mas não vai haver TGV. Bem, não. Mas gastou-se em expropriação de terrenos para o canal TGV cerca de 1.000 milhões de euros. Algumas se discute em que o preço do terreno deveria ter custado cerca de 20% do valor da autoestrada. O preço do terreno, em alguns casos, chegou a 50% do valor da autoestrada. Isto é o único na Europa. Um terreno no preço de uma autoestrada nunca pode custar isto, quer dizer, só andassem a fazer autoestradas em cima de Minas de Ouro. Pois em Portugal andaram a fazer autoestradas em terrenos que tinham sido transformados em Minas de Ouro através de alvarás de loteamento. Depois ainda há uma terceira circunstância, em que não era um caso nem de construção, nem um caso de expropriações, mas um caso verdadeiramente mafioso, que foi repetido às centenas de situações em que uma tríade mafiosa, repito, uma tríade mafiosa, constituída por promotor imobiliário, autarca, presidente de Câmara ou vereador de urbanismo, isto é sempre no urbanismo, e administrador de banco, faziam o seguinte: compravam terrenos em reserva agrícola, conseguiam alvará de loteamento, mandavam fazer ali um projeto muito jeitosito, e num gabinete de arquitetos mandavam fazer o projeto que pagavam, e pegavam então em quê? No título da conservatória do terreno, no alvará de loteamento, no projeto e na maquete, etc, etc, iam à banca pedir financiamento. E a banca financiava. Nunca a 100%, mas a 40%, a 50%, a 60%. Para eles, tanto fazia porque não iam fazer nada. Iam meter o dinheiro todo ao bolso. Então o que aconteceu? Obviamente só é possível com a cumplicidade de administradores da banca. Então o que aconteceu é que deixavam lá como garantia apenas o terreno inicial. E quando deixavam lá como garantia apenas o terreno inicial, estavam a permitir que se fizesse um empréstimo com uma garantia que valia em média 40 a 50 vezes menos do que o que foi financiado. Há um caso muito conhecido nesta matéria, que todos ouviram falar, que foi o financiamento a Duarte Lima. Isto foi um assunto em Oeiras, feito entre Duarte Lima e na altura Exaltino Moraes, em que o Duarte Lima conseguiu do BPN um financiamento de 50 milhões de euros a troco de um terreno que valia, segundo se dizia, cerca de 3 milhões, ou talvez nem isso. E, portanto, esse financiamento do Duarte Lima, no caso de Oeiras, não foi propriamente uma exceção. Foi um paradigma, foi um modelo. Durante muito tempo, o que aconteceu é que não só o BPN, aconteceu muito no BPN, mas outros bancos, o BES, que agora tanto se fala, e o BPI, e a Caixa Geral de Depósitos, já em 2010, já estávamos em crise, andou a fazer financiamentos sem garantias proporcionais. Portanto, as garantias valiam em ordem 40 a 50 vezes menos. Bom, com estas brincadeiras destes três tipos que eu falei, o que acontece é que chegamos a 2009, no início da crise, e a dívida imobiliária deste tipo representava 70% da dívida privada portuguesa. Portanto, o grande endividamento dos portugueses, que muita gente andou aí a dizer que andaram a gastar acima das suas possibilidades, o grande endividamento dos portugueses era, de facto, dívida imobiliária, que resultava deste tipo de situações. E, portanto, foi assim que nós criamos uma gigantesca dívida privada, que neste momento amargamente estamos a pagar com uma bolha imobiliária na banca, com falta de crédito nas empresas, crédito na banca para as empresas, e, só por curiosidade, onde é que estavam os outros 30%, 70% era imobiliário, 15% eram, de facto, crédito a bens de consumo, os tais telemóveis, viagens à América Latina e coisas desse género. E os outros 15% eram o crédito disponível na banca, todo o crédito disponível na banca, para toda a atividade empresarial, metalomecânica, têxtil, calçada, etc, etc. E, portanto, nós chegamos ao início da crise, uma estrutura de dívida em que os bancos portugueses financiavam 5 vezes mais a especulação imobiliária do que toda a atividade produtiva de todo o país. Com esta situação, chegados ao início da crise, enfim,
as consequências estão todas à vista e confesso que nem sei muito bem como é que vamos lá sair, porque de facto neste momento grande parte dos problemas da banca derivam disto. Portanto, temos a banca descapitalizada por esta via, temos obviamente uma série de gente que enriqueceu de forma obscena e ao mesmo tempo temos a economia sem financiamento e aqui estamos. Portanto, em termos nacionais, as consequências deste tipo de políticas trouxeram-nos aqui. Indo concretamente aqui ao caso que me preocupa e que tem sido, aliás, como disse no início da intervenção, um dos exemplos que eu dou, enfim, nas múltiplas intervenções que faço como um caso de tráfico de solos, nomeadamente esta questão da futura eventual plataforma de Jerónimo Martins aqui em Alfena. É este tráfico de solos que nos empobreceu e, verdadeiramente, o que deveria acontecer e a alternativa, e como disse, eu apresentei essa queixa, aqui no Ministério Público foi uma queixa que foi arquivada na altura, mas vou referir aqui um aspecto que vem no despacho de arquivamento, que depois posso disponibilizar, posso-lhes dar cópia disto. Diz o seguinte, enfim, isto são muitas folhas, só vou ler o essencial, como é evidente, mas diz o seguinte, não é tão certo que tenha obtido o tal senhor Jaime Paulo Oliveira Rezende, com tal negócio, qualquer lucro, muito menos o tão falado lucro de 14 milhões de euros. E agora é que peço aqui a vossa máxima atenção. E isto porque se confirmou que, quando da celebração da escritura pública de compra e venda dos terrenos em preço, o pagamento de 14 milhões de euros por parte do Fundo de Investimento Imobiliário Nova Imoveste estava dependente da verificação simultânea e cumulativa do cumprimento de determinadas cláusulas, o que na altura não veio a suceder. E, portanto, são estas cláusulas que, uma vez concretizadas, permitem o ganho de 14 milhões de euros, como diz, aliás, esta síntese, e penso que todos sabem. Então, neste tipo de situações, em que promotores imobiliários fazem contratos, seja lá com quem for, com privados, naturalmente, e fazem depender o valor desses contratos de decisões da administração, no meu ponto de vista, estes contratos deviam ser, pura e simplesmente, anulados. Porque, de facto, o que este senhor, deixem-me dizer o seguinte, eu não estou a falar exatamente deste senhor, porque isto é uma regra em Portugal, aconteceu em toda a parte. Mas um contrato em que alguém faz depender o valor de uma determinada venda de algo que vai obter de um terceiro, deve, pura e simplesmente, nos termos, enfim, da legislação, e não vou entrar, obviamente, aqui em detalhes jurídicos, estou a fazer uma discussão política do assunto, ser anulado. Então, como é que se resolveria, aqui ou em qualquer parte, do meu ponto de vista, um assunto desta natureza? Para concluir, e uma vez que todos conhecem a matéria, e estamos a falar, repito, de um cavalheiro que, ao princípio da tarde, faz um contrato de compra de um conjunto de terrenos e reserva ecológica, etc, etc, todos sabem que estamos a falar, por 4 milhões, e que, passado uns minutos ou uma hora, faz um contrato de promessa de venda por 20 milhões, em que 14 milhões desses 20 milhões dependem de uma determinada decisão que, não sendo sua, é da Câmara e ele próprio apresentando um papel, uma carta, neste caso, do vereador de então, que era o José Luís Pinto. Esse documento milagroso que transforma um terreno de 4 milhões em 20 milhões. Ora bem, quando isto acontece, e no fundo o que ele está a vender é algo que não é dele. Ele está a vender algo que pertence, neste caso, ao povo de Valongo. E, portanto, aqui, a situação justa num país europeu é o povo de Valongo recuperar esse capital. E, portanto, eu vi, entretanto, que chegou o Sr. Presidente da Câmara, de cumprimento. Se eu fosse Presidente da Câmara de Valongo, desculpe dizer isto assim, nós nunca falamos deste assunto, mas eu já o referi muitas vezes, isto tem dois tipos de soluções corretas. O Jerónimo Martins e o Sr. Jaime Rezende estão a fazer um negócio ou estão a fazer um favor a Valongo? Isso é que convém saber. É que se estão a fazer um negócio, isso deve ter sido tratado nos termos da lei e dos regulamentos. Portanto, o Sr. Jaime Rezende compra e vende terrenos onde eles existem e cumprindo o PDN, e o Jerónimo Martins compra e vende terrenos e faz o que quiser nos termos do que está previsto no Plano Diretor Municipal. Partindo eu do princípio que o Jerónimo Martins faz negócios. Não é propriamente uma igreja ou uma IPSS. É o Pingo Doce, fazem negócios, e a forma de fazer negócios é fazer negócios nos termos da lei. E os termos da lei é nos termos em que está o Plano Diretor Municipal. Mas imaginemos
que a Jerónimo Martins vai dar a Valongo algo de grande dimensão e de grande transcendência, e o assunto é do máximo interesse nacional, ou municipal neste caso. Então o que é que se faz? Já respondo, deixem-me dar-lhes um exemplo de como isto se faz bem. Teria muitos exemplos, mas vou falar de um que toda a gente conhece. Quando o Dr. Duarte Pacheco era Presidente da Câmara de Lisboa, ainda estávamos no tempo da ditadura, mas para o efeito de ser ditadura, a democracia é igual. Ele era Presidente da Câmara, resolveu lotear as avenidas novas. A Avenida de Roma, a Avenida da Igreja, enfim, alguns conhecerão. Então fez o seguinte, expropriou os terrenos pelo preço justo, ninguém reclamou, todos receberam dinheiro, e fez o loteamento, fez construção de qualidade, e com os terrenos sobrantes fez a Alameda Afonso Henriques, onde está a Fonte Luminosa, para quem conhece. E com o lucro do negócio, construiu o Instituto Superior Técnico. Isto é que é fazer loteamentos nos termos do interesse dos cidadãos. Ou seja, ele, Presidente da Câmara, não andou metido em trampolinarices, ainda também não tinha nascido o Sr. Jaime Rezende, nem estes cavalheiros que por aí andam. Então o que acontece é que ele fez um loteamento em função do que deve ser um loteamento que é o interesse público, que é comprar os terrenos às pessoas que os detêm pelo preço justo, lotear, permitir que se construa aos construtores, que ganhem todos dinheiro, e o interesse público ali foi salvaguardado, como digo, pela Alameda Afonso Henriques e pela construção. Vejam bem, o Instituto Superior Técnico custou zero ao Estado português, o primeiro edifício, porque foi feito com o loteamento do Presidente da Câmara, que na altura defendeu não só o interesse dos lisboetas, mas também o interesse do país fazendo técnico. Eu estou a dar este exemplo, mas há outros exemplos no país, mas este penso que a maioria das pessoas conhece. E então vou responder à pergunta que tinha feito. Se de facto a vinda da Jerónimo Martins para Valongo é algo de grande interesse para o desenvolvimento, uma coisa que é inigualável, a forma justa de fazer isto é muito simples. É a Câmara declarar o interesse público, adquirir os terrenos a um preço baixo e alugar, construir equipamento e alugá-lo ao Jerónimo Martins e fazer reverter a vantagem das mais-valias para os munícipes de Valongo e para a Câmara Municipal. O que não se pode permitir, do meu ponto de vista, é permitir que um cavalheiro, pelo facto de ter influência, neste caso na Câmara de Valongo, em determinado momento, consiga mais-valias de 14 milhões, que efetivamente tem, porque é verdade que, como já foi aliás referido, que ele diz que até agora não ganhou os 14 milhões, é evidente que não ganhou os 14 milhões, porque estava dependente da condição que eventualmente agora irá ter, se for permitida a construção desta plataforma logística. Portanto, a forma correta, no meu ponto de vista, e para acabar, é ou isto é um negócio, então que o façam no termo da lei e nos termos do que está no plano diretor municipal, ou então se for uma coisa que não se pode fazer mais lado nenhum, porque passa ali um meridiano e aquela plataforma tem que ser naquele local. Então a forma correta e justa de fazer isto é, nos termos do preço que os terrenos valem antes da alteração do PDM, a Câmara expropriar, construir o equipamento e alugá-lo ao Jerónimo Martins, porque isso tem de facto um grande interesse nacional, mas fazendo ficar e reverter as mais-valias para a Câmara Municipal e não para o Sr. Rezende. Muito obrigado. Só uma pequena nota, cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara e o Sr. Vereador Orlando Rodrigues, o Dr. José Manuel Ribeiro e o Orlando Rodrigues, e pegar, antes de passar a palavra, enfim, aí para baixo, pegar apenas naquilo que disse há pouco e nesta intervenção do Dr. Paulo Moraes, que nos enriqueceu a todos e que nos disse, no fundo, aquilo que já vai na nossa alma e nas nossas mentes, nas nossas palavras, abordadas vezes sem fim, em conversas formais e informais com a Câmara, à volta deste assunto. Ao contrário do que se pensa, todos os problemas e todas as situações têm solução. Às vezes nós não as queremos ver, ou então não as vemos mesmo. Eu disse há bocado que este problema da Jerónimo Martins e da plataforma logística é um problema mais grave porque envolve uma vasta área para além daquela que será ocupada pela plataforma. Este problema surgiu, digamos que a complicar toda esta envolvência que o Dr. Paulo Moraes acabou de referir, a complicar tudo isto, esta envolvência surgiu na pior altura. Isto surgiu na fase final da discussão do PDM.
E como eu disse há bocado, e aproveitando até o facto de estar aqui o Sr. Presidente de Câmara, é evidente que, como modesto deputado municipal, eu irei fazer tudo o que esteja ao meu alcance para que a Câmara se debruce sobre este problema, analise aquilo que o Dr. Paulo Moraes acaba de dizer e que nós já conversámos, mas que, sobretudo, tenha em conta um aspecto fundamental, isto é, a Câmara introduziu aqui uma situação que é lamentável e que não fazia sentido nesta fase final de discussão do PDM. A Câmara só pode sair deste problema com a prorrogação do período de discussão, com chamar a Assembleia da República, já estou na República, a Assembleia Municipal de Valongo a apreciar este problema. Este específico problema merece ser apreciado na Assembleia Municipal. E, sobretudo, promover, porque há muita falta de informação, mesmo em Alfena, que conhecemos bem o nosso território, promover a visita ao local de todos aqueles que podem representar algum contributo para a solução deste problema. Isto é, os vereadores da oposição e que governam a Câmara, os deputados municipais, todas as pessoas que de alguma forma possam ter algum papel na solução deste problema e que existe e é possível, deve ser feito. Não pode terminar-se a discussão do PDM com este problema mal resolvido, porque não está mal resolvido, não está resolvido. Ninguém está contra o investimento, como às vezes se faz passar, mas é preciso que este assunto seja, de facto, analisado à luz daquilo que deve ser o interesse público. Posto isto, eu passaria a palavra ao engenheiro José Bandeira, que já pediu, mas podemos introduzir aqui inscrições de qualquer pessoa. Não sei se entretanto, o Sr. Presidente de Câmara, que nos esteve aqui no início, quiser dizer alguma coisa, não sei se quer, para já. Deixar uma mensagem, explicar o que é que escrever, explicar porque é que vou sair também mais cedo. Porque eu estou em funções, mas tinha aquilo que eu queria vir aqui, mas não queria passar à frente do estimado José Bandeira, ilustríssimo empresário desta terra. E, portanto, aguardarei como posso dar a palavra. Até porque eu vim aqui cumprimentar o Paulo Moraes, que tem estudo de Bom, boa tarde a todos. Não sei se sabem, pronto, eu assumi a direção da Associação Coragem de Mudar, depois do conturbado período que vivemos no mandato anterior, com o objetivo que me levou a aceitar o convite então da doutora Maria José Azevedo, que é de fazer participar os cidadãos da política local sem, digamos, adelidos partidos. Eu nunca pertenci a partido nenhum, nunca na minha vida, não pretendo, não faço tensões de pertencer, mas sempre fui, desde que me conheço, um cidadão interventivo. Nunca deixei que pensassem por mim, sempre expressei aquilo que penso, sempre disse aquilo que penso e sempre procurei comportar-me, digamos, perante todos, por forma a andar de cabeça erguida e digamos, e poder enfrentar toda a gente sem qualquer tipo de vergonha. Bom, assim sendo, em primeiro lugar, digamos, só foi para apresentar, porque, enfim, infelizmente muita gente me conhece, queria agradecer ao Sr. Paulo Moraes o facto de ter acedido ao nosso convite, da nossa humilde associação, da humilde associação Aliena e também do humilde Clube 9 de Paus, que nada mais são do que um exemplo fantástico. Deixem-me dizer-vos que nós somos aqui, somos Alfena, somos uma, digamos, eu nem sou de cá, eu sou do Porto, mas vivo cá desde 96, portanto, sinto-me muito bem cá, sinto-me, isto é uma terra de gente de trabalho. Não se vê mendicidade em Valongo, quase, digamos. Eu tenho, enfim, as pessoas estão... Vejo toda a gente a trabalhar todos os dias, quer dizer, as pessoas aqui lutam por ter uma vida digna, eu gosto, realmente, sou do Porto, sou tripeiro de Gema, com muito orgulho, mas gosto muito, realmente, de viver no Concelho de Valongo e, sobretudo, de trabalhar, porque a minha empresa está na zona industrial de Campo desde 98. A maior parte dos meus funcionários são, efetivamente, do Concelho de Valongo. São, efetivamente. Eu só queria dizer-vos o seguinte.
E a nossa intenção, ao convocar este encontro, e felizmente tivemos realmente a presença do Sr. Paulo Moraes, que realmente é um especialista, foi reverter a situação, ou seja, discutir o que é o PDM, o que deve ser um PDM, na perspectiva do cidadão. Nós entendemos, na Associação Coragem de Mudar, somos um grupo de cidadãos que quer participar. Aliás, o Sr. Presidente sabe muito bem, conhece muito bem, fomos colegas de Assembleia Municipal durante todo o mandato, quase todo. Portanto, sabe bem aquilo que eu penso. Eu acho que o cidadão tem o dever de participar, não é o direito. O direito está consagrado pela lei, pela Constituição, pela própria definição de democracia. Tem o dever de participar. E o grande problema da nossa sociedade é que as pessoas não participam. Ficam em casa, enfim, neste momento a maior parte das pessoas estarão a ver, digamos, a luta entre o Brasil e enfim, não sei quem mais, que liga um pouco a futebol, mas realmente não está aqui a discutir abertamente, cara a cara, um problema crucial, uma questão crucial para a sua vida dia-a-dia. Para mim, como eu disse numa das minhas primeiras intervenções no mandato anterior na Assembleia Municipal de Valongo, não concebo uma gestão que não tenha um plano, que não tenha, digamos, um objetivo e que não tenha uma estratégia para chegar a esse objetivo. Não concebo uma gestão que não tenha um projeto. Não concebo gestão sem estratégia. E não concebo um PDM sem ter por trás dele uma estratégia de desenvolvimento para o território em que se insere. Não faz sentido. Não havendo estratégia, o PDM nada mais é do que um instrumento de tráfico de terreno. Nada mais que isso. Porque não há nenhum projeto por trás dele. Não há nenhuma estratégia de desenvolvimento, não há nada. Não havendo nada, é um retalhar de terrenos, é distribuir, digamos, os dividendos, não é? Por quem detém o poder de o fazer. Ora bem, esta reunião aqui realmente, digamos, é com muito orgulho que temos esta assistência, porque, muito francamente, digamos, é muito difícil tirar as pessoas de casa. Eu escrevo regularmente no Facebook, na página da Coragem de Mudar, mas já disso toda a gente sabe que quando aparece Coragem de Mudar sou eu que escrevo. Assumo, é evidente, com o aval de todos os meus colegas, mas eu luto só por uma coisa, por aquilo que nunca desisti de ter, e, digamos, isso ainda antes do 25 de Abril, é ser cidadão, ter o direito de o ser e ser ouvido quando tem algo de importante a dizer. Não abdico desse direito. E eu acho que eu não abdico e que nenhum de nós deve abdicar, porque se todos fizéssemos o mesmo, não estávamos na situação em que este país está. Portanto, é só isso. Muito obrigado por todos, pela vossa presença, e uma vez mais, muito obrigado por Paulo Moraes pela sua presença. Eu julgo que não apanhei todas as inscrições. O Sr. Ireneu, e não sei se mais alguém. Ireneu, faz favor. Muito boa noite a todos. Se quiser, pode use o microfone, fica gravado. Eu penso que tenho voz suficiente e vou ser breve. Retiraram-se aqui umas ilações muito rápidas, que é a conivência, a palavra é dura, mas é a conivência entre quem, na realidade, passou a informação da Câmara para, na verdade, a execução desse negócio. E como nós deparamos com a leitura do contrato, nós constatamos que... Desculpa. Muito boa noite a todos. Eu dirigia-me então dizendo que, nas palavras que foram dadas aqui pelo Dr. Paulo Moraes, no que refere àquela informação do Sr. José Luís, vereador do urbanismo na Câmara da Câmara de Valongo, essa informação privilegiada
que permitiu, na realidade, este negócio, se é que se pode ser considerado negócio, porque diz muito bem o Dr. Paulo de Moraes, de negócio tem que cumprir as regras que estão estabelecidas, e deu um espetacular exemplo, que é que, na realidade, os eleitos nos destinos do território, neste caso de Valongo, devem ter em conta que não devem ser coniventes. E quando eu digo coniventes é porquê? Porque tudo indica que, na realidade, não se limitou à informação privilegiada do vereador José Luís do Urbanismo. Há também uma consequência que vai prevalecer, que é: ele só existe, esse negócio, entre aspas, se houver, na verdade, seguimento. Se for, na verdade, dado seguimento. Se não for dado seguimento, não existe esse negócio. Deu aquele exemplo de como reverter, na verdade, o negócio, deu aquele exemplo até do ano dos 25 de Abril, e eu não vou repetir isto, todos nós entendemos bem. Agora, queria frisar isso, é o seguimento que vai ser dado. Eu adicionava também isto. Nós temos a carta do PDM neste momento e temos o quê? Temos delineado aqueles 52 hectares para, na verdade, aquela zona onde a hipotética base de logística vai lá ser implantada. Eu deixava aqui, e agradeço que esteja presente aqui o Sr. Presidente da Câmara, para dizer o seguinte: a minha experiência diz-me que aquela área toda entre a Municipal 606, a área dos 52 hectares, está entre a A41 e a Municipal 606. Fica, ainda bem que disseram para gravar, porque eu tenho certeza, com a minha experiência, que na realidade, à direita daquela Municipal 606, todos aqueles terrenos já devem estar todos, na verdade, comprados para, na verdade, para neste tempo temporal que é da discussão, vai aparecer aquele projeto, aquela situação. Todos nós sabemos, só que na verdade nós não tiramos benefício nenhum disto. E o engenheiro Bandeira disse aqui uma coisa que é, e eu na verdade não o conhecia, mas eu também nunca pertencia a partido nenhum, e com o devido respeito, que eu sei que eles têm que existir, mas nunca ninguém me calou, nem antes do 25 de Abril, nem me vai calar a coisa. As consequências, eu não sei, porque eu próprio não sei o que vou fazer amanhã. Só que eu não sei se acontece com ele, comigo acontece, é que estou cansado de ser gozado. Gozado porquê? Porque ninguém respeita nada nem ninguém. E as pessoas que são eleitas para, na verdade, fazer cumprir a lei, na verdade são aquelas que, na realidade, alegam aquilo que não tem nexo. Eu até fico perplexo como é que, na verdade, isso acontece. E eu parece que estou a ver já aquela Municipal 606, todo aquele lado direito, a ser, na verdade, também convertido por necessidades que ninguém conhece. E porquê? Todos os outros proprietários, e eu digo aqui, e vou dizer aqui uma coisa que também que é com fraqueza que também digo isto. Eu tenho um problema com umas edificações, porque surgiram lá umas edificações clandestinas, uma delas até sem projeto entrado na Câmara, e na verdade foi implantado lá. Em 8 dias o pavilhão apareceu lá. Transitou em julgado em 2007 uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo. A Câmara de Valongo não deu cumprimento porque se escudou atrás da discussão do PDM. Já vem 14 anos. Eu vejo um prejuízo meu, eu sou como proprietário, eu não sou o único proprietário, mas vejo ali um prejuízo. Vejam lá bem, eu denunciei aquilo em 97, com documentos desde 99. Transitou em julgado em 2007. As clandestinidades estão lá. E depois vejam isto. O Sr. José Manuel, Presidente da atual Câmara de Valongo, Sr. Manuel Ribeiro, obrigado, absteve-se numa votação em que na realidade as clandestinidades tinham que ser cumpridas. Ele absteve-se. Não está aqui um outro senhor, que é o... Mas, pronto, eu não digo. Mas isso tenho esse documento, e esse documento estava lá. E eu coloquei lá. O Sr. Jacinto também se absteve. Eu sei, também outros que eu também... Não, está bem, está bem. O Sr. Casimiro também se absteve. Também está. Eu pedia só para
para não dialogarmos. É possível falarmos todos, eu a seguir vou dar a palavra às pessoas que quiserem, mas, e para evitarmos pessoalizar demasiado as questões. Eu não estava a pessoalizar, eu sei que na verdade as verdades são duras, é de ouvir, mas eu na realidade, ao ser Celestino, eu fiz-lhe ver esse documento, que era para, na verdade, isto na última campanha, para saber quem é que ele estava a apoiar. Porque tudo isto, e para que o Sr. Paulo Moraes também constate bem, na verdade, porque se é coisa que eu não gosto é de hipocrisia. E eu não vou alongar mais isto, sabem porquê? Porque eu tenho a idade que tenho, não pedi para vir ao mundo, mas cuidado se alguém, na verdade, pensa que, na verdade, me destrói, me vai... Eu só digo isto, agora vai desligar para a casa. Julgo que a seguir estava o Sr. Silva Pereira e depois tenho a Dona Zélia Bandeira. Peço desculpa. Se não se importarem, como o Sr. Presidente informou há bocado que tinha um compromisso a seguir, eu dava-lhe a palavra a seguir, se quiser, e depois retomávamos... Eu tenho um compromisso e não posso prescindir... Então, faz favor. Faz favor. Acontece que eu teria uma questão só a colocar, ou seja, um pedido de informação, mais concretamente, talvez, ao Sr. Dr. Paulo Moraes. É o seguinte, acontece que aquele nó que foi construído nessa dita zona, hipoteticamente virá ou não a ser industrial, estava previsto para o Lombeiro e foi desviado para ali. Portanto, já vai há muito tempo. Ora, essas negociatas não se fazem a nível local, fazem-se a nível nacional. Esta é a minha percepção do caso. O que é que acontece? É que, como tal, os que estão a nível local são meros peões de brega, que estão executantes. Ou seja, é os favores que lhes são exigidos para poderem subir na carreira. Muitas vezes têm que se prestar este papel, passa a expressão, higiênico, para conseguir os seus fins. Porque, efetivamente, esta é a minha ótica e eu queria que me dissesse se eventualmente faz sentido ou não, se eu estou a pensar bem. Porque estas negociatas fazem-se a nível central, não é? Elas não vão de Alfena para Lisboa, vêm de Lisboa para Alfena. E depois, quem as executa, enfim, são os peões de brega, não é? Acha que estou certa no meu raciocínio ou não? Eu gostava que me explicasse isso, porque, na verdade, esta é eu estou... penso que estou correta no meu raciocínio e depois toda essa gente que por aqui prolifera nos partidos, que é o problema dos partidos, financiamento dos partidos, do enriquecimento destes intermediários, não é? Deste povo, desta gente que não tem uma vida, não é? E que pela via da política quer ascender altos voos. E como tal, nós pagamos sempre, somos sempre os mesmos pagantes. Esta é a minha opinião e eu pretendia depois que me esclarecesse se estou a pensar bem ou não. Obrigada. Perguntava ao Sr. Presidente se, como disse há bocado que tem compromisso, se quiser usar já da palavra, o Sr. Silva Pereira usava a seguir. Pode ser? O Sr. Silva Pereira, faz favor. E desculpem esta informalidade, mas isto é mesmo assim, nós somos informais e nesta... Não posso crer. Sr. Silva Pereira. Muito obrigado. Desculpem. Quer falar sentado ao Sr. Silva Pereira? Não. Peço desculpa. Eu viro o microfone para si e fala sentado. Eu, se sentir que efetivamente se justifica, eu sento. Porque tem que ver com estes segmentos. Muito boa noite a todos, antes de mais nada. Um especial agradecimento à presença do Sr. Dr. Paulo Moraes. Eu julgo que não preciso me apresentar, meu nome é Silva Pereira, sou membro das duas associações que promoveram este encontro
e também um dos membros do Clube Nove de Paus, que é uma coisa informal, em que 9 maduros se juntam de vez em quando à volta de uma mesa para, além de comerem, a discutirem Alfena. Eu tinha preparado aqui alguns apontamentos que gostaria de referir, apesar de praticamente o assunto ter sido já levantado e referido de forma extraordinariamente elevada pelo Sr. Dr. Paulo Moraes. O que eu quero dizer em relação ao PDM é o seguinte, e por isso mostro: o PDM anda às voltas desde 2005, a altura em que se fizeram os 10 anos do PDM anterior. Tinha sido aprovado em 1995. A partir desta altura ele devia começar a ser revisto, mas não interessou. Não interessou e só apenas em 2008, repare-se, no mandato que se tinha iniciado em 2005 e que terminaria em 2009, só em 2008 é que finalmente se contrata o gabinete do Dr. Paulo Pinto para dar início à revisão do PDM anterior. Foi feita uma primeira apresentação que tenho aqui comigo, que procurei ler, um regulamento feito em 2012 e depois uma terceira apresentação que foi a que culminou todo este trabalho. Isto significou, se não me enganei nas contas, qualquer coisa como 1452 dias de trabalho útil por parte do gabinete. 1452 dias de trabalho útil, em teoria. Para concluir um trabalho que, de tão técnico, ninguém entende nada. Eu não entendo nada disto. Não sou técnico, não percebo nada, são os mapas uns em cima dos outros, e de facto, como é que querem que eu me pronuncie em 45 dias sobre este tipo de trabalho? Recuso-me, por simplesmente, a fazer. Vale a pena. Pegou-se num assunto porque é candente e agarrou-se e conseguiu-se com isso motivar pessoas e poder trazê-las até aqui. Mas a verdade, em termos de discussão de PDM, isto não tem qualquer ponto para onde se pegue. Todo este trabalho devia ser objeto de intervenções constantes durante um período de pelo menos 1 a 2 anos. Quem esperou quase 14 anos por um PDM, pela revisão do PDM, espera mais 2. Não faz diferença nenhuma. Agora, é necessário que, efetivamente, isto seja muito bem estudado, muito bem trabalhado e cabe, exatamente, aos nossos autarcas, que elegemos nesse sentido, promover toda essa divulgação e a discussão pública de todo este trabalho. Por de resto, é impossível. Quer dizer, só técnicos é que pegam nisto. Temos aqui um presente que era capaz de, efetivamente, interpretar muita coisa, mas a realidade dos outros não consegue fazer. Isto é só para mostrar a densidade do trabalho. E isto, em relação à Alfena, tem o caso que me parece mais paradigmático, que é o caso do Sr. Celestino do Aeroporto Internacional. Ainda mais agravante, mais grave é a situação, porque não é em 45 dias que ele se discute. Não vale a pena. É uma falácia. É da lei, eu sei que sim, mas efetivamente julgo que há poderes para prolongar esta situação e com toda a legitimidade pode fazer. Deixo aqui essa questão. Em 2005, portanto, no mandato de 2005-2009, em que pontificou efetivamente o Sr. Vereador José Luís Pinto,
Eu fiz um estudo aqui há tempos, em 2012, salvo erro, lendo todas as atas de esses anos e recolhendo um conjunto de situações em que sistematicamente era apresentado em reunião de Câmara alterações ao PDM, alterações pontuais. Refiro aqui algumas, listei-as todas. Em 31 de outubro de 2007, é apresentado pelo vereador da Câmara de Valongo uma proposta de suspensão parcial do plano de ação municipal e estabelecimento de medidas preventivas nos lugares da Fonte da Prata, freguesia de Alfena e defesa da Ermida e da freguesia de Sobrado. É o caso presente que ainda há pouco foi referido. A 8 de dezembro de 2007 foi apresentado o plano de urbanização do Centro Cívico de Alfena, ou melhor, foi levado à Câmara e a única coisa que saiu de lá, a única coisa que saiu de lá e que se fez do plano da Talpuca, do plano de urbanização do Centro Cívico de Alfena, foi isto. É esta publicação no Diário da República. A única coisa que há no plano de urbanização. Todavia, decisões houve, e eu tive uma dessas, eu próprio, que impediam ou reformulavam pedidos de PIPs, alegando que estava em estudo o plano de urbanização do Centro Cívico de Alfena. O plano de urbanização do Centro Cívico de Alfena esteve aqui em aberto, era frequente em quase todas as reuniões, assembleias de freguesia, haver algum interventor que é necessário criar o Centro Cívico de Alfena. É preciso fazer o Centro Cívico de Alfena. Ninguém sabia exatamente o que era o Centro Cívico de Alfena e já vimos ali pelo caro Ricardo que o Centro Cívico de Alfena é de facto o Rio Lesse. Não há Centro Cívico de Alfena. Uma freguesia que nasceu de 21 lugares, todos dispersos e que a pouco se foram juntando, não tem centro cívico, tal como ele é concebido em termos urbanísticos. Poderá ter, se quisermos, 21 centros cívicos, um em cada um dos lugares. Está sempre aqui, não sei porquê. A 24 de janeiro, proposta de elaboração de alteração pontual PDM de Valongo, que é o processo 91-2008, já referido, e que é o da Fonte da Prata. A 20 de fevereiro de 2008, processo 253 OC, em nome da Casa de Saúde da Trofa, Redonda de Meicaleito em Alfena, atribuição do Estatuto de Interesse Público Municipal ao empreendimento ao abrigo da linha C do artigo tal e tal. Nessa mesma data também discutido o processo 5L 2006, local, Rua Nossa Senhora da Piedade em Alfena, Quinta da Várzea, de que sou comproprietário, que foi um processo surreal. Se eu pudesse fazer prova do que eu próprio assisti, tinha a certeza que metia gente na cadeia. Não posso fazer prova e eu não falo no assunto. Prefiro esquecê-lo. Mas tenho a possibilidade de o fazer. Quase que garanto. Infelizmente não tenho qualquer possibilidade. Não tenho nada do que eu escrevo. As coisas eram feitas e deturpadamente apresentadas posteriormente. Enfim, um conjunto de coisas que não vale a pena agora falar e a prova de que a determinada altura não se interessaram foi de que a empresa que entretanto entrou no sistema, para além de averbar uma série de situações, que foi o hospital, o mini preço, a própria propriedade, enfim, uma série de coisas, acabou por desistir apressadamente e pôr-se a mexer. Isto custou prejuízo, mas, repito, não vou falar mais no assunto. Nesta mesma data discutido, a 6 de março de 2008, uma proposta de alteração dos artigos 29 e 30 do Regulamento PDM de Valongo, aprovação da proposta de alteração do Regulamento do Plano de Diretor Municipal de Valongo, relativamente a espaços industriais. A 27 de março de 2008, declaração do interesse social municipal para a construção de um lar de idosos na freguesia de Hermesinde. A 10 de julho de 2008, proposta de declaração de interesse económico para o Conselho de Valongo, nos termos do artigo 5º, do número 5 do artigo 45º do Regulamento PDM, no âmbito do processo 115C/2008.
Logo a seguir, o processo 23L/2001, em nome de Sonho Lindo, Empreendimentos Imobiliários Limitada, em Hermesinde, atribuição do Instituto de Interesse Público Municipal. Em 20 de novembro de 2008, autorização da instalação da unidade industrial referida no processo número 359-OC, em nome de JET Classe, Indústria Imobiliária Limitada, nos termos, etc. Processo número 13-IP 2009, em 5 de março, pedido de declaração de interesse económico de empreendimento da Quinta de Santa Justa. Em 3 de junho de 2009, processo número 476-OC99 e 5-OC2000, em nome de Square Asset Management, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, gabinete tal, aprovação minuta de protocolo e atribuição do Instituto de Interesse Público Municipal ao empreendimento ao abrigo da linha não sei quantos. Nos meus tempos de estudante, quando fiz o meu 7º ano de liceu, na altura era assim, eu estudei filosofia. Era uma disciplina obrigatória. A filosofia era uma disciplina obrigatória e eu estudei. Recordo-me, e depois voltei a recordar, de uma coisa que se chamava a navalha do Ocã, que, a grosso modo, não é mais do que um nome para a chamada Lex Patrimoniae, a Lex Parsimoniae, a lei da parcimónia enunciada de uma maneira rápida, eu digo isto em latim, pluralitas non est ponenda sine necessitate. E eu trouxe isto para esta observação. Quer dizer, se determinadas decisões podem ser explicadas por 1, 2 ou 3 razões, não é necessário haver 10. A lei da parcimónia elimina as que não são necessárias ou que são demasiadas, digamos assim, para o mesmo efeito. Aqui neste caso, se todas estas situações podem ser explicadas por corrupção, não precisamos de mais explicações. É o que eu tenho dito.